Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 22. Canto dos Cadáveres. Satisfeito com sua apresentação, Sunny caminhou de volta para o canto deserto do salão. Ele sentiu as pessoas olhando para ele com zombaria, desprezo e pena. Ninguém parecia disposto a ficar perto dele. Mas tudo bem, ele não queria ser incomodado de qualquer maneira. Ainda assim, as reações das pessoas não eram um pouco exageradas? Não era como se ele estivesse carregando uma doença infecciosa. Bem, exceto pelo feitiço. Mas isso não era realmente uma doença, algo que todos aqui já deveriam saber. Finalmente, ele se libertou da multidão e chegou ao canto. Por alguma razão, os adormecidos não estavam dispostos a se aproximar dele. Atualmente, havia apenas uma garota sentada tranquilamente no banco. Sunny olhou para ela. A garota quieta era delicada, recatada e muito bonita. Suas roupas eram arrumadas e bem cuidadas. Elas não eram muito caras, mas ainda assim bastante elegantes. Com seus cabelos loiros pálidos, grandes olhos azuis e rosto requintado, ela parecia uma bela boneca de porcelana. Ela era sutilmente deslumbrante. No entanto, havia algo errado com ela. Sunny franzia a testa, tentando entender o que exatamente na garota o deixava desconfortável. Depois de um tempo, ele percebeu que seu olhar vazio e sem expressão estava lembrando-o do Rei da Montanha. Assustado, Sunny entendeu que a garota era cega. Levou alguns segundos para se recompor. Que pena! Um pouco desanimado, ele sentou-se cuidadosamente na extremidade oposta do banco. A garota não teria sobrevivido ao primeiro pesadelo se já fosse cega antes de entrar no feitiço. O que significava que ela perdeu a visão como resultado da avaliação. Era seu defeito. De repente, Sunny sentiu-se muito apreensivo. Uma sensação fria se espalhou pelo peito. E eu achei que meu defeito era ruim. Não importava qual habilidade de aspecto a garota cega havia recebido em troca de sua visão, era efetivamente uma sentença de morte. Uma pessoa cega não tinha chances de sobreviver no reino dos sonhos, pelo menos não com um núcleo adormecido. Em certo sentido, a garota já estava morta. Ela era efetivamente um cadáver ambulante. Sentindo-se extremamente perturbado, Sunny virou-se e estudou a multidão de adormecidos. Agora ele entendia por que as pessoas estavam tentando evitar aquele canto. A garota estava cercada por uma aura invisível, mas quase palpável, de morte. Os adormecidos geralmente não eram muito supersticiosos, mas qualquer um se sentiria desconfortável em sua companhia. Armado com esse conhecimento, Sunny de repente viu um padrão em como os jovens na sala estavam agrupados. Instintivamente, todos tentavam ficar perto daqueles de sua própria condição. No extremo oposto da sala, mais perto do palco, havia um ou dois pequenos grupos. As pessoas nesses grupos eram distintas do restante dos adormecidos. Eles eram todos confiantes, calmos e tinham uma sensação de prontidão. Esses eram os legados. Eles foram treinados para o feitiço desde o nascimento e tinham as maiores chances de sobrevivência. Caster, especialmente, se destacava dos demais. Ao lado deles, havia um número maior de jovens com roupas caras. Eles eram animados e entusiasmados, e apenas um pouco nervosos. Eram os filhos de ricos e de cidadãos de alto escalão. Sua formação era boa, uma vez que essas famílias tinham fundos amplos para contratar tutores particulares, até mesmo os despertos. Suas chances de sobrevivência não eram ruins. Em seguida, havia a maior parte da multidão, que consistia em crianças de famílias de classe média. Eles podem não ter tido o privilégio de treinar sob tutores despertos, mas sua educação não era ruim. O governo gastou muito esforço para colocar todo o conhecimento e habilidades necessárias no currículo escolar, preparando potenciais adormecidos com antecedência. Alguns deles podem ter recebido treinamento adicional em particular. Para sobreviver, esses adormecidos precisariam fazer um esforço valente e também ter um pouco de sorte. Mas não era improvável. Consequentemente, estavam tensos e nervosos. E por último, havia Sunny e a garota cega. Os cadáveres. Do ponto de vista dos outros adormecidos na sala, suas chances de sobrevivência eram próximas de zero. Que encantador! Assim foi como os jovens adormecidos haviam se dividido subconscientemente. A única exceção a essa regra era a garota de cabelos prateados, que ficava sozinha e separada de todos, aparentemente indiferente à tensão e ao nervosismo que permeavam o ar. Ela estava encostada na parede com os olhos fechados, ainda ouvindo música.
Mas independentemente de seu grupo e nível de treinamento, todos já estavam cansados de esperar. Quando essa maldita cerimônia de indução vai começar? Pensou Sunny, irritado. Como se respondendo a seus pensamentos, um homem alto em um uniforme azul escuro apareceu no palco. Não só era alto, ele era quase um gigante. Sunny até se perguntou se a mãe do homem havia pecado com um urso. É claro que era impossível, os ursos haviam sido extintos muito antes do surgimento do feitiço. Mas ele uma vez viu fotos em um livro, e eles pareciam um pouco semelhantes. Então, uma criatura de pesadelo parecida com um urso. O homem gigante tinha ombros largos, um porte atlético e uma barba marrom linda. Seus olhos eram calmos e sérios. Depois de chegar ao centro do palco, ele deu uma olhada longa nos adormecidos. Quando seu olhar alcançou o canto vazio, Sunny de repente se sentiu nervoso. Eu espero que ele não tenha uma habilidade telepática. Caso contrário, ele pode separar um membro ou dois de mim em nome de sua mãe. O homem não prestou muita atenção em Sunny e retornou seu olhar para as primeiras fileiras da multidão. Finalmente, ele disse com uma voz profunda e reverberante: Eu sou Desperto Rock. Adormecidos, bem-vindos à academia. Todos ouviram sem fazer barulho. Em menos de um mês, vocês serão convocados para o reino dos sonhos. Alguns de vocês podem pensar que estão bem preparados. Estão errados. O feitiço é implacável e astuto. No momento em que os despertos começam a pensar demais em si mesmos, eles morrem. Eu vi inúmeros adormecidos como vocês perderem suas vidas. Também vi mestres experientes perderem as suas. Nem mesmo os santos têm garantia de sobrevivência. Obrigado pelo incentivo, pensou Sunny sarcasticamente. Nos próximos 4 semanas, faremos todo o possível para aumentar suas chances de sobrevivência. Vocês receberão treinamento dos melhores instrutores do mundo. No entanto, não se deixem enganar pela fama deles. No final, se vocês retornarem do reino dos sonhos vivos, dependerá apenas de uma pessoa, vocês. A responsabilidade de sobreviver é sua, e somente sua. Exceto pelos legados, os adormecidos estavam se olhando com crescente medo nos olhos. Desperto Rock continuou: Vocês não são mais crianças. É uma pena, porque deveriam ser. Mas o feitiço decidiu o contrário. Vocês já estiveram no primeiro pesadelo, então já sabem como é. Seus pais, seus professores e seus amigos não podem mais ajudá-los. Faz muito tempo que não como nada disso. Enquanto ouvia o discurso de Rock, Sunny não pôde deixar de se sentir um pouco excluído. Tudo aquilo já era velho conhecido para ele. No entanto, ele entendia o propósito do instrutor. Ele tinha que assustar os jovens adormecidos, porque o medo era a única coisa que os manteria vivos. Finalmente, o discurso chegou à parte importante. Desperto Rock fez uma pausa, dando alguns momentos para que as crianças digerissem suas palavras. Então, com um breve aceno de cabeça, ele continuou: Agora, vamos falar sobre a diferença entre pesadelos e o reino dos sonhos. Shadowslave, capítulo 23. Sonhos e pesadelos. Isso era algo que Sunny estava extremamente interessado. Claro, ele tinha um conhecimento geral de como as coisas eram definidas dentro do encantamento. Mas o primeiro pesadelo já havia mostrado a ele que a realidade era diferente do que era retratado na cultura popular de várias maneiras pequenas, mas infinitamente importantes. Ele precisava separar a verdade dos mitos. E, é claro, era muito vantajoso ouvir isso da boca de alguém que realmente havia estado no reino dos sonhos. Então, Sunny estava com toda a atenção voltada para o que Desperto Rock tinha a dizer. Desperto Rock começou a falar: A maioria das pessoas sabe o que são pesadelos, porque eles têm um impacto no mundo real e em suas vidas. Todos vocês foram avisados antes de entrar no primeiro pesadelo de que, se morressem lá, uma criatura do pesadelo seria permitida cruzar o limiar e entrar na realidade. Sim, essa era a razão pela qual o mestre Jet teve que esperar pacientemente ao seu lado, preparado para lidar com o monstro caso ele aparecesse. Os primeiros pesadelos são únicos, porque cada um deles é individual. É por isso que apenas uma única criatura pode aparecer. No entanto, a partir do segundo pesadelo, as coisas se tornam muito mais perigosas. Esses pesadelos não estão ligados a uma pessoa infectada. Em vez disso, eles nascem no reino dos sonhos. Enquanto a semente do pesadelo está crescendo, qualquer número de despertos pode tentar conquistá-la. Caçar pesadelos era a principal responsabilidade dos despertos.
Sunny sabia disso. Se todos eles morrerem ou falharem em encontrar a semente antes que ela amadureça, um portão se abrirá no mundo real, deixando passar inúmeros monstros. Todos vocês conhecem as consequências. Outros despertos serão forçados a resistir ao ataque deste lado, mas pode haver destruição massiva ou perdas entre a população civil. Abrir portões era algo que toda pessoa no planeta temia. Era também o segundo desastre trazido pelo encantamento após a aparição inicial das criaturas do pesadelo. A principal diferença era que, naquela onda inicial, havia apenas bestas adormecidas. No entanto, portões tinham seus próprios níveis e qualquer tipo de criatura poderia potencialmente atravessá-los. Não muito antes de Sunny nascer, a abertura de um portão de nível 5 deixou todo um continente inabitável. Felizmente, portões de alto nível eram muito raros. A voz de Desperto Rock ficou solene. Então, não é errado dizer que o propósito dos despertos é entrar no reino dos sonhos, procurar por pesadelos em desenvolvimento e fechá-los antes que qualquer dano possa acontecer no mundo real. A partir disso, você pode ver que o reino dos sonhos e os pesadelos estão conectados, mas não são a mesma coisa. Se os pesadelos são o destino, então o reino dos sonhos é o caminho. Mas é também muito mais, muito romântico. O Desperto Rock tem inclinações poéticas. Simplificando, o reino dos sonhos é um mundo. É vasto, misterioso e em grande parte inexplorado. Também está morto. Não há vida lá fora, exceto pelas criaturas de pesadelo, ecossistemas corrompidos, e agora nós. Mas nem sempre foi morto. Podemos dizer que, uma vez, há muito tempo, o reino dos sonhos foi lar de várias civilizações primitivas. Há muitas ruínas enterradas em seu solo. Pelo que Sunny sabia, essas civilizações perdidas não eram realmente primitivas, é apenas que seu desenvolvimento estava centrado em torno de núcleos de alma e misticismo, em oposição à tecnologia. Então, basicamente, milagres e magia. Quais eram seus nomes? Como eles caíram? Ninguém sabia. Talvez tenham sido destruídos pelo feitiço. Nós não sabemos se o reino dos sonhos existe dentro do feitiço como uma de suas ilusões, apenas em uma escala inimaginavelmente maior, ou se é real, com o feitiço servindo apenas como um caminho entre duas realidades. No entanto, suspeitamos que as ilusões conjuradas dentro dos pesadelos se baseiam em sua história. Elas são réplicas de eventos passados, de alguma forma reconstruídas das profundezas do tempo. Então, pode ter havido uma verdadeira caravana de escravos naquela montanha negra uma vez, há muito tempo. Sunny lembrou como o tempo parecia se mover ao contrário no início de seu pesadelo. Ele pensou em como as coisas teriam terminado sem sua intervenção. Será que o escravo sem nome do templo pereceu na boca do rei da montanha com o resto da caravana? De alguma forma, ele sentiu que o escravo sem nome não era tão simples. Caso contrário, por que o feitiço se lembraria dele? E quanto ao herói? Ele conseguiu escapar? Eu me pergunto. Existem 4 principais diferenças entre o reino dos sonhos e os pesadelos. Em primeiro lugar, não tem uma de história. Não há conflito predeterminado que você é forçado a resolver. Você pode se mover livremente e explorar, desde que tenha força para ficar vivo na natureza selvagem. A maioria das pessoas tende a ficar perto de uma das cidadelas humanas. E isso é bom saber, pensou Sunny, sem estar convencido. Com certeza, não havia conflitos predeterminados no reino dos sonhos. Mas com seu atributo destinado, ele tinha certeza de que acabaria se metendo em algum tipo de problema. Então, a liberdade que Desperto Rock havia mencionado era relativa no caso dele. Enquanto isso, o instrutor continuou. Em segundo lugar, como já mencionei, não há pessoas no reino dos sonhos, exceto aqueles que vieram do mundo real. Há apenas monstros. Alguns deles podem imitar a aparência humana, por isso, estejam atentos a isso. Sunny sentiu um suor frio correndo pelas costas. Criaturas dos pesadelos imitando humanos? Tão assustador! Desde quando isso era possível? Por que ele nunca ouviu falar disso? Ele lançou um olhar furtivo para os legados em pé na primeira fileira e percebeu que elas não demonstravam nenhum sinal de surpresa. Então, elas sabiam. Em terceiro lugar, ao contrário do primeiro pesadelo, nenhuma criatura dos pesadelos aparecerá no mundo real se você morrer no reino dos sonhos. Pode parecer cruel, mas é uma coisa boa. As forças despertas já estão espalhadas demais.
Se tivéssemos que monitorar cada dorminhoco, não teríamos recursos para lidar com questões mais importantes, considerando que cada dorminhoco poderia passar semanas, às vezes até meses, no reino dos sonhos. Havia uma lógica implacável nessa declaração. E por último, mas não menos importante, ao contrário dos pesadelos, que são limitados pelas regras da justiça, não há limite para que tipo de criatura você possa encontrar no reino dos sonhos. Durante suas provações, o feitiço não colocará um humano adormecido contra um oponente muitas fileiras acima deles. Ah, é mesmo? Sunny zombou. No entanto, ele foi forçado a concordar com o desperto Rock. Mesmo que tanto o herói quanto o rei da montanha estivessem muito além do seu nível, eles ainda estavam apenas uma fileira acima dele. Mas no reino dos sonhos, não existem tais restrições. Teoricamente, você pode tropeçar em um titã profano e morrer antes mesmo de perceber o que aconteceu. Portanto, tenha cuidado e fique nas regiões com inimigos no mesmo nível que o seu. Não é uma garantia absoluta, mas pelo menos haverá menos chances de você se meter em encrencas. Ficar em uma região habitada por criaturas dos pesadelos abaixo do seu nível era ainda melhor. Isso era exatamente o que Sunny estava planejando fazer. Desperto Rock fez uma pausa por alguns momentos, estudando os rostos dos adormecidos à sua frente. Então ele acrescentou: quando o solstício chegar, vocês serão atraídos para o reino dos sonhos. A localização exata de onde vocês aparecerão não pode ser prevista com antecedência, mas há uma grande chance de que muitos de vocês se encontrem próximos uns aos outros. Juntem-se e sigam em direção à cidadela humana mais próxima. Cada cidadela é construída ao redor de uma porta. Uma vez que vocês a alcancem, serão capazes de retornar. As portas eram portais especiais que serviam como pontos de saída do reino dos sonhos. Quando os adormecidos alcançavam tal portal, eles seriam capazes de escapar de volta para a realidade e se tornar despertos. Seu núcleo evoluiria e eles também receberiam uma segunda habilidade de aspecto. Depois disso, eles voltariam para o reino dos sonhos sempre que adormecessem. Se vocês não conseguirem localizar ou não puderem chegar à cidadela humana mais próxima, procurem uma porta não reivindicada. Ela geralmente estará dentro ou perto do marco mais proeminente da região. Trabalhem juntos para derrotar seus guardiões e voltem vivos. Ele os olhou com seriedade. Isso é tudo por hoje. A seguir, sigam as instruções enviadas para seus comunicadores para encontrar seu alojamento atribuído. Depois de instalados, vocês podem ir à cafeteria para uma ceia tardia. Depois disso, haverá uma rodada de entrevistas para preparar seus currículos sugeridos. Descansem bem. Seu treinamento começa amanhã. Com isso, ele deu-lhes uma pequena inclinação de cabeça e saiu. Sunny suspirou. Não pode ser previsto com antecedência, né? Com sua sorte, ele ou cairia bem no meio de uma próspera cidadela humana e imediatamente chegaria a uma porta, ou apareceria em alguma região do reino dos sonhos tão remota e mortal que ninguém nunca tinha ouvido falar ou voltado vivo. Vamos torcer pelo primeiro. Como ele não podia fazer nada a respeito, Sunny não estava muito preocupado. Havia algo muito mais importante em sua mente. O que, exatamente, serviam para o jantar ali. Shadowslave, capítulo 24. Movendo-se no mundo. Tudo relacionado aos adormecidos estava situado no mesmo prédio. Sunny seguiu as instruções enviadas para seu comunicador e rapidamente encontrou os dormitórios, que estavam localizados em um dos níveis mais baixos. Para sua surpresa, ele conseguiu um quarto inteiro para si. Havia uma cama com um colchão macio, uma mesa, uma comoda e até mesmo um banheiro separado. Os materiais eram novos e esteticamente agradáveis, o ar era limpo e estéril. Estava quente lá dentro e a parede externa estava equipada com uma tela oculta que imitava perfeitamente uma janela ampla, aberta para uma vista pitoresca de um parque coberto de neve. Havia até mesmo vários conjuntos de roupas com o emblema da academia fornecidos a ele gratuitamente. Que extravagante, pensou Sunny, um pouco atordoado. Racionalmente, ele entendia que tal arranjo não era realmente luxuoso. No entanto, para ele, que cresceu vagando pelas periferias, aquele quarto era como um palácio. Ele coçou a cabeça. Parece que, eu consegui. Sunny olhou ao redor, então piscou para sua sombra e sorriu. Acho que estamos subindo na vida, hein? A sombra não respondeu, aparentemente pouco impressionada. Talvez não se importasse com essas coisas. Certo. O que uma sombra estúpida saberia? Sunny trocou de roupa e se estudou no espelho. Então, lembrando de algo, convocou as runas.
Ele finalmente teve tempo para estudar o manto do titereiro. Memória. Manto do titereiro. Classificação de memória. Desperto. Tipo de memória. Armadura. Descrição da memória. Um verme de dúvida encontrou seu caminho para o coração de um rei justo. Com o tempo, o rei foi devorado por dentro e se tornou o fantoche do verme. Uma vida depois, o verme titereiro escapou do corpo morto do rei, deixando para trás um casulo de seda preta. Ninguém sabe para onde ele foi. No entanto, quando as pessoas se aventuraram a se aproximar do castelo silencioso, encontraram a seda entre as montanhas de ossos roídos e a transformaram em uma armadura. Sunny fez uma careta. Isso não é tão assustador. Sim, eu não estou assustado nem um pouco. Pensando bem, a primeira criatura que ele matou era chamada de larva. Se ele assumisse que o rei da montanha era um verme titereiro maduro, e já um tirano, então o que diabos ele se transformaria depois de se tornar uma mariposa? Não, é melhor não pensar sobre isso. Com um suspiro, ele convocou o manto do titereiro. Finos fios pretos imediatamente apareceram ao redor de seu corpo e o envolveram em uma armadura. Era feita de um tecido cinza escuro e macio com vários elementos, como braceletes e protetores de ombro, feitos de couro preto sem brilho. A armadura era leve, discreta e não restringia seus movimentos de forma alguma. Também não emitia nenhum som quando ele se movia. Equipamento perfeito para alguém que gosta de se esconder nas sombras. Sunny sorriu. Ele sabia que essa armadura seria difícil de perfurar para qualquer criatura abaixo do rank desperto, o que lhe dava uma grande vantagem ao lidar com todos os monstros adormecidos. Ele também sentia uma espécie de estranha e fraca calma ao usá-la. Um verme de dúvida. Ela tem proteção aprimorada contra ataques mentais. De alguma forma, ele tinha certeza disso. Um grande troféu. Ele não esperava nada menos da memória de um poderoso tirano. O único problema era que a manto do titereiro obviamente não era para ser usada por cima de um conjunto completo de roupas. Bastante satisfeito, Sunny a dispensou e deixou seu quarto, indo em direção à cafeteria. Nada mal, pensou, lembrando-se de todas as recompensas que recebeu durante e depois do primeiro pesadelo. O jantar acabou sendo tão luxuoso quanto o dormitório. O desejo de Sunny de experimentar carne de verdade finalmente se realizou. Não só estava disponível gratuitamente para os adormecidos, não havia nem mesmo um limite para a quantidade que cada um podia comer. Além disso, havia arroz, pão, vários acompanhamentos, molhos, legumes frescos, frutas e todos os tipos de bebidas deliciosas. Extravagante! Sunny pensou, evitando o café. Depois de montar um pequeno monte de comida em seu prato, ele encontrou um assento vazio e, por um tempo, esqueceu da existência do mundo. Enquanto a carne suculenta, texturizada e perfeitamente temperada enchia sua boca, a visão de Sunny de repente ficou cheia de estrelas. Ele teve que segurar um gemido exaltado. E pensar que ele poderia ter vivido assim por um ano inteiro. Maldito feitiço! Por que você não me infectou alguns meses atrás? Ele se concentrou na comida, reduzindo todo o prato em pouco tempo. Satisfeito e mais do que um pouco cheio, Sunny olhou para trás com saudades e pensou em pegar outra porção. Mas já era hora de sua consulta com o pessoal da academia. Cheio de arrependimento, ele se levantou e deixou a cafeteria. Logo, ele se viu em um pequeno escritório, sentado em frente a um trabalhador administrativo. O trabalhador era muito amigável e começou a entrevista imediatamente. Assim como o mestre Jet havia avisado, Sunny foi oferecido novamente aconselhamento psicológico. Lembrando-se de seu conselho, ele recusou e a entrevista mudou suavemente para perguntas sobre seu aspecto. Ele não queria desistir de informações sobre suas habilidades, mas também sabia que precisava dizer algo ao trabalhador. Felizmente, as perguntas foram formuladas de forma a tranquilizar os dormentes. Como tal, a maioria delas começava com preâmbulos agradáveis e educados como "Você gostaria de me dizer?" ou "Se você estiver disposto a compartilhar", o que deu a Sunny a oportunidade de dar respostas neutras. "Você se importaria de me contar sobre o tipo de habilidade de aspecto que você recebeu, como combate, feitiçaria, utilidade?" Ele se importava, mas precisava ter cuidado. Não tenho certeza. Não tive tempo de entender bem. Tudo bem. Você é capaz de causar danos diretos com sua habilidade? Eu acho que não. Antes, nem mesmo consegui ferir uma toalha. As coisas continuaram assim. No final, Sunny compartilhou informações suficientes para criar a impressão de que seu aspecto era fraco, inofensivo e provavelmente tinha algo a ver com utilidade.
Depois disso, ele voltou para seu quarto, despiu-se e foi dormir. Sunny pensou que seria estranho adormecer pela primeira vez após o pesadelo, mas na verdade foi surpreendentemente fácil. Deitado em um colchão macio, com sua pele contra lençóis limpos e um travesseiro fofinho sob sua cabeça, ele dormiu como um bebê. Logo cedo, Sunny se lavou em seu banheiro privativo e, cheio de energia, correu para tomar café da manhã de bom humor. A cafeteria estava um pouco lotada. Depois de encher seu prato com todo tipo de coisas deliciosas, ele rapidamente percebeu que o único lugar onde podia sentar era perto da garota cega de ontem. Sua mesa estava vazia, já que ninguém queria ficar perto dela. Sunny fez uma careta. Parecia que os dois estavam destinados a serem excluídos juntos pelas próximas 4 semanas. Ele também se sentia desconfortável na companhia de alguém que era praticamente um cadáver, mas não havia muita escolha. Perdendo o bom humor, ele sentou na mesa da garota cega e deu um aceno superficial para a assistente social que a estava ajudando a se locomover. Depois disso, tentou fingir que eles não existiam e se concentrou na comida. No entanto, antes que pudesse terminar, uma súbita comoção chamou sua atenção. O que está acontecendo? Ele olhou para cima e percebeu que muitos adormecidos estavam reunidos em torno da tela grande pendurada na parede da cafeteria, com os rostos cheios de empolgação e admiração. Na tela, uma lista de nomes era exibida, classificando a nova leva de adormecidos do mais fraco ao mais forte, provavelmente deduzida a partir dos resultados das entrevistas. Não particularmente interessado, ele rapidamente encontrou seu próprio nome perto do final da lista. O único adormecido que a academia julgou ser menos provável de ter sucesso do que ele era a garota cega. Aparentemente, seu nome era Cássia, mas a comoção era um pouco alta demais para ser apenas o resultado da classificação. Curioso, ele levantou o olhar. Os adormecidos estavam inquietos. Como isso é possível? Eu não estou vendo coisas, certo? Que tipo de monstro ela é? Caster ficou em segundo lugar. E bem acima dele, o retrato da garota de cabelos prateados podia ser claramente visto. À direita dele, 2 linhas simples de texto foram exibidas. Nome: Nefis. Verdadeiro nome: Estrela da Mudança. Shadowslave, capítulo 25. Sobrevivência na selva. Então, a garota de cabelos prateados, Nefis, também recebeu um nome verdadeiro em seu primeiro pesadelo. Para conseguir o seu próprio nome verdadeiro, Sunny teve que lidar com o herói e o rei da montanha enquanto possuía um aspecto completamente inútil, uma façanha impossível que parecia ter agradado muito o feitiço. Eu me pergunto como ela conseguiu o dela. Os sonhadores na cafeteria ficaram chocados com a revelação desse feito. Eles estavam olhando para a tela com espanto, medo e admiração. Ouvindo seus sussurros animados, Sunny sentiu um desejo infantil de gritar eu também. Eu também tenho um. Mas, é claro, ele ficou quieto. Olhando ao redor, ele notou que o olhar de Caster estava fixo na tela. Havia uma expressão estranha e sombria no rosto do jovem engraçado. Mas a coisa estranha sobre isso era que, pelo que Sunny podia dizer, Caster não estava olhando para a linha de texto que continha o nome verdadeiro. Em vez disso, ele estava olhando para a linha de texto que dizia Nefis, como se o nome verdadeiro da garota tivesse mais significado para ele do que o dado pelo feitiço. Interessante. Eles se conhecem? Por que uma loja nobre conheceria alguém que chegou à academia usando um agasalho da polícia? E falando em Nefis, onde ela estava? Sunny olhou ao redor da cafeteria e rapidamente notou a garota de cabelos prateados, que estava sentada silenciosamente em um canto com uma xícara de café nas mãos. Ela não estava prestando muita atenção à comoção, aparentemente imersa em seus pensamentos. Seus olhos cinzentos eram sérios e distantes. Um sonhador com um nome verdadeiro? Isso é impossível. É tecnicamente possível. Smile of Heaven recebeu seu nome verdadeiro no primeiro pesadelo, eu acho. Mas sim, tenho minhas dúvidas. Talvez ela tenha mentido na entrevista? Você é estúpido? Se fosse tão fácil enganar os administradores, o pervertido louco de ontem teria ficado em primeiro lugar. O rosto de Sunny tremeu. Pervertido louco, hein? Bem, por que não perguntamos para ela? De repente, houve um silêncio ensurdecedor na cafeteria. Seguindo a sugestão, os sonhadores pararam de falar e se viraram, encarando Nefis. No entanto, ninguém parecia ter coragem de se aproximar dela primeiro. Finalmente sentindo algo, ela levantou os olhos e os encarou com surpresa. O que foi? Até a garota cega,
Cássia se virou na direção de sua voz. Depois de alguns momentos, Caster de repente caminhou até ela e fez uma pequena reverência. Senhora Nefis. Eu sou Caster do clã Li. Vejo que o seu julgamento correu bem, senhora? Por que ele está se dirigindo a ela dessa maneira? E ele teve que se apresentar, então, eles não se conhecem? Interessante. Nefis parecia um pouco perplexa com a pergunta. Depois de pensar por um tempo, ela sorriu brilhantemente e deu de ombros. É o que é. Caster retornou o sorriso de forma constrangida. Eu vejo. Fico muito feliz que você tenha voltado ilesa. Não que eu duvidasse de suas habilidades. Nefis assentiu. Obrigada. Depois disso, ela voltou para seu café, indicando que a conversa havia acabado ou simplesmente alheia à atenção de todos. Sunny suspirou. Que misterioso. Havia muitos pensamentos em sua mente. No entanto, nenhum deles conseguiu distraí-lo da coisa mais importante, o café da manhã. Poucos segundos depois, ele havia esquecido completamente a dinâmica estranha entre Caster e Nefis e estava felizmente devorando sua comida. A sala de aula de sobrevivência na natureza era espaçosa, decorada com bom gosto, e completamente vazia. Sunny até pensou que estava enganado, mas depois avistou um instrutor sombrio sentado atrás de uma mesa de madeira larga. Notando, o instrutor se animou. Entre, jovem, era um homem idoso animado, com cabelos grisalhos desarrumados, olhos distraídos e sobrancelhas espessas que pareciam pular sozinhas. Eu sou o desperto Julius. Você pode me chamar de professor Julius. Sente-se, sente-se. Qual é o seu nome? Sunny sentou-se obedientemente. É Sunlis. Julius levantou as sobrancelhas. Ah! Que nome sombrio. Mas isso é bom, muito bom. Afinal, temos que lidar com muitas coisas sombrias. Sunny olhou cuidadosamente ao redor. Desculpe-me, professor. Eu vim muito cedo. Não. Você está na hora certa. Os outros alunos estão atrasados? O instrutor resmungou com um desprezo incrível. Ninguém mais está vindo. Esses brutamontes só estão interessados em balançar os punhos e espadas por aí. Muito poucos são inteligentes como vocês sabem o verdadeiro valor do conhecimento. Então era tão impopular assim. Sunny suspirou interiormente, esperando não se arrepender da decisão de abandonar o treinamento de combate em favor deste curso. Diga-me, jovem, por que escolheu sobrevivência na natureza, de todas as coisas? Não havia sentido em esconder a verdadeira razão. Não que Sunny fosse capaz de fazê-lo. O desperto que me monitorou durante o primeiro pesadelo, Mestra Jet, me aconselhou a estudar isso acima de tudo. Um conselho muito sábio. Esse mestre realmente sabe o que é importante, espera. Você disse Jet. Seus olhos se arregalaram. Jet, a ceifadora de almas. Essa selvagem assassina? HM. Quem diria que uma bárbara como ela conheceria o valor do conhecimento intrincado? Ceifadora de almas? A curiosidade de Sunny foi despertada. Professor, você conhece o Mestra Jet? Julius olhou cuidadosamente para trás antes de responder. Quem não conhece a ceifadora de almas? Ela pode não ser o desperto mais poderoso por aí, mas certamente é um dos mais temidos. Isso porque suas habilidades de aspecto ignoram a carne e visam diretamente os núcleos de alma. O que significa que nenhum tipo de armadura, resistência a danos e proteção física pode detê-las. Ele se inclinou para a frente. A única coisa boa é que ela é jovem e não é provável que se torne uma santa tão cedo, ou nunca. Sim, felizmente, há uma probabilidade muito baixa de que ela avance. Sunny piscou. Por quê? Julius olhou para ele como se tentando compreender como alguém poderia ser tão ignorante. Por causa de sua personalidade problemática, é claro. Quem iria querer ajudar uma assassina psicopata a se tornar uma santa? Você precisa de uma equipe de companheiros excepcionais e muito apoio para tentar conquistar o terceiro pesadelo. A ceifadora de almas Jet não é. Espera. De repente, Julius franziu a testa e recuou. Por que estou falando sobre isso com você? Você é jovem demais para saber dessas coisas. Além disso, não faz parte do meu caráter falar mal dos outros pelas costas. Eu discordaria, pensou Sunny sarcasticamente, mas não disse nada em voz alta. Ele já havia conseguido muitas informações interessantes do professor Julius. Talvez escolher sobrevivência na selva tenha sido a escolha certa afinal. Vamos voltar ao seu currículo.
Quais outros cursos você está fazendo? Sunny suspirou. Nenhum. Pelos próximos 4 semanas, estarei totalmente concentrado em sobrevivência na selva. Julius o encarou por um minuto inteiro, uma expressão de completa admiração escrita claramente em seu rosto. Então, lentamente, um brilho animado apareceu em seus olhos. Finalmente, ele sorriu. Maravilhoso! Isso é maravilhoso! Você é um jovem tão astuto. Não se preocupe. Em 4 semanas inteiras, eu farei de você imortal. As lições de Sunny com o professor Julius começaram de forma agradável e sem muita tensão, mas apenas 1 hora depois, ele sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Havia tanta informação nova, e tudo isso era tão estranho e contraintuitivo para alguém que nunca tinha deixado os limites protegidos da cidade fortificada. De vez em quando, Julius ficava boquiaberto com a falta de conhecimento e experiência relevante de Sunny. No entanto, ele tinha uma boa atitude e um entusiasmo interminável para ensinar. Sempre que Sunny tropeçava, ele pacientemente diminuía a velocidade e permitia que seu aluno acompanhasse. O currículo que Julius planejou era praticamente insano. Havia uma quantidade interminável de conhecimento teórico para aprender, aulas práticas tanto na realidade virtual quanto no mundo real, numerosas matérias e coisas estranhas para estudar. Havia até várias aulas dedicadas exclusivamente ao aprendizado dos fundamentos de várias línguas mortas do reino dos sonhos. Por que eu precisaria aprender novas línguas? Sunny pensou com autopiedade. O feitiço automaticamente traduz tudo, mas Julius era inflexível. O feitiço não é um tradutor. Você acha que ele tem tempo para expressar as sutilezas da fala humana? Digamos que você esteja procurando abrigo em uma ruína e encontre uma inscrição que diga certa morte adiante. Existem 30 palavras para morte na língua rúnica. Apenas conhecendo as runas, você será capaz de deduzir que tipo de perigo há. No primeiro dia, eles estudaram até o sol estar prestes a se pôr. Somente então Julius decidiu deixar Sunny ir. Mentalmente exausto e lamentando o fato de ter que perder o almoço e o jantar, Sunny decidiu gentilmente lembrar seu professor sobre a importância da comida para manter altos níveis de concentração no dia seguinte. Depois de voltar para seu quarto, ele caiu em uma cadeira e ficou olhando fixamente para o horizonte por um tempo. Então, como se lembrasse de algo, Sunny se voltou para sua sombra. Certo. Ele tinha muito a realizar antes do jantar. Ele observou a sombra por alguns segundos e então sorriu. Vamos ver do que você realmente é capaz. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.